Valéria, boa tarde. Oi. Muito bom o verbete. Eu queria que você falasse um pouco, na terceira linha de fatologia, sobre a quebra dos auto-enganos e autossabotagem, porque as duas têm pouquíssima diferença uma da outra. E eu acho um dos maiores mata-burros é o auto-engano. A pessoa, o auto-engano, você não sabe o que está acontecendo e depois você se auto-sabota para se justificar as coleiras dos egos. Então, eu gostaria que você entrasse um pouco nisso. Olha, eu percebo da seguinte maneira, esse auto-engano já começa quando a gente coloca o nosso ego à frente. Isso. Aí, o que acontece? A gente se auto-engana, é aquilo que eu falei, é você ver na outra pessoa aquilo que realmente ela não é. Porque você está enxergando nela aquilo que você deseja. E no exato momento que você vê que ela não é daquele jeito, é que você vai perceber que você errou. Aí vem o outro lado, que é qual é o meu ganho em continuar com aquele relacionamento? E muitas vezes a pessoa continua naquele relacionamento porque ela se sente numa zona de conforto, continuar com aquele relacionamento, mesmo que aquele relacionamento não seja o ideal. Aí ela entra numa autocorrupção. Pode estar tudo errado, mas ela continua o quê? A autossabotagem, a autocorrupção, porque ela se sente o quê? Confortável naquele relacionamento. Muitas vezes tem a ver com insegurança, com carência, de não conseguir seguir em frente sozinha, porque ela acha que aquela pessoa também é a única boia salva-vidas dela. Entendeu? Eu vejo assim, em termos de conscienciologia, o auto-engano, mas no sentido da pessoa, no processo intraconsciencial, ela com ela mesma. Porque você até, o seu motivo aqui da coisa é a evolução, né? A pessoa se determinando a fazer evolução. Quebrar os obstáculos com essa finalidade. Então, eu levei por esse prisma, né? Da pessoa se auto-enganar com os seus processos emocionais. Você colocou até numa sequência muito boa em fatologia, né? A pessoa se desvencilhar do processo emocional negativo e poder trabalhar essas coisas. E tem no conscienciograma a página de coerência, o capítulo de coerência, que é muito interessante para quem quiser se trabalhar, se identificar nesses processos. Muito bom mesmo. Aí o professor Valdo, obrigada pela resposta. Professor, sim. Aqui no D. É. Aqui no D. Aqui na extrafisicologia, o senhor fala sobre a questão da conscienciologia como corpus, osmoético, teático. Eu passei 6 anos na Unicamp e eu não saía da biblioteca. E eu nunca encontrei, realmente, numa linha de conhecimento, uma ciência que reunisse todos esses fatores. Eu gostaria de perguntar como que antes da conscienciologia existia esse fluxo de ideias, né, de neo-ideias, de verpons, do extrafísico para o intrafísico. Ok. Vamos entender uma coisa muito séria. A conscienciologia sempre existiu para evoluciólogos e serenões, desde a antiguidade. A OFIEX e a TENET sempre foram praticadas por eles. Agora o problema nosso com a Reudex, a reurbanização aqui da Terra, nós estamos colocando isso de uma maneira mais popular, acessível, massificando as técnicas. Entende? É a hora do planeta mudar. É a chamada era dos serenões, era da serenologia, da reurbanologia. Então é isso. Você trabalhou, foi na Unicamp? Foi. Eu, em 87, antes de construir, de fazer, de fundar o Instituto, eu estive 2 dias na Unicamp defendendo 4 teses
Uma, eles tinham escolhido, as outras 3 fui eu que escolhi. Aqueles escolhidos foram o Homo sapiens sereníssimo. Você está entendendo? Passei 2 dias. Foram gente de 23 cidades e capitais do Brasil para debater conosco. Lá no Unicamp, com a turma toda. Depois disso, eles fizeram uma série de eventos a partir desse meu lá. Foi no dia 12 e 13 de dezembro de 1987. O Instituto a gente criou um mês depois, no dia 16 de janeiro de 88. Você tem ideia? Porque lá tem uma equipe, né, não sei que instituto, mas eu ouvi dizer que tinha uma equipe na medicina que estudava um pouco as obras de André Luiz. Tinha gente, foi por causa disso. Foi a partir disso. Agora, ó, era muita gente. Teve até um caso interessante lá do cara da televisão, que eu não sei se já te contaram. Eu fui para lá, eles me chamaram então para ir numa cabine que havia atrás lá do plenário, negócio grandão, onde nós fomos fazer lá no salão de convenções. Então, o cara estava com a televisão e queria fazer uma entrevista. Na hora que eu chego lá com o negócio, eu começo a mexer energia, né? Como eu sempre faço, porque a gente não sabe quem é, esse negócio de imprensa, mídia. Então, comecei a fazer isso. O cara que estava perto de mim entrou em transe, endureceu o corpo e começou a falar o que eu estava vendo de cima. Ele nunca tinha acontecido aquilo. Isso durante a minha entrevista na televisão. Agora, esse cara, com o tempo, então, a gente viu o processo dele de energia, ele foi para a Europa. Está entendendo? Sensitivo. Agora, desenvolveu ali na hora, com a televisão. No tapa. Isso tudo aconteceu lá nesses 2 dias. Agora, teve gente lá muito engraçada também. Teve 2 dias. Então, no segundo dia, eu acordei, levantei, fui tomar, né, o dia de jejum, lá no hotel, aquela coisa. Quando chego lá, vejo um cara tudo arrumado, tudo organizado, fora do dia de jejum, ele trabalhando com o pai. Aí eu vi, vem cá, você não dormiu? Eu disse, não, passei a noite inteira aqui. Aquilo que você falou me transtornou. Entrei em insônia, estou com um monte de problema, preciso trabalhar agora, porque eu tenho que renovar minha vida. Eu cheguei à conclusão, algumas coisas você tem razão. Agora, ó, eu vou continuar com minhas perguntas para você. Vamos lá ver o negócio que é. O cara nem dormiu à noite. Era professor de universidade. Agora, 3 deles, a hora que estava terminando, no segundo dia, vieram falar comigo no pátio, na hora que nós estávamos saindo assim. Aí, um era lá do MIT, o outro era lá de Princeton, o outro era não sei de onde. Tudo alto nível, mas trabalhando tudo na Unicamp. Aí eles começaram a querer fazer pergunta para mim, essas primárias, sobre consciência. Eu chamei uma rapaziada, estava lá, inclusive um louro, novinho, eu devia ter uns 17 anos. E falei assim, vocês podem fazer, que eu vou só superintender as respostas. E quem vai responder são os meninos. Só para chatear os caras. Foi um auê. A meninada deu um banho de loja nos caras, tudo PhDs lá da Unicamp. E eram rapazes, você está entendendo? Eles estavam estudando os processos de Grindex, a coisa toda comigo. Tinha um rapaz muito bom. Agora, é que esse povo todo foi embora para o exterior, que eu sei a maioria deles. Agora, alguns professores lá ficaram até muito meus amigos. Tinha um deles que depois eu encontrei com ele em Brasília. Eu cheguei lá, a turma lá que a gente ajudou a organizar aquilo para fazer aquela universidade olímpica, sabe? Holística de Brasília. Então, o que se passa? Eles me convidaram para ir lá para ver como é que estava a situação. Eu não dava aula lá, nem nada, não. Mas aí eles falaram assim, ó, seria bom você dar uma aula enquanto você está aqui. Vamos ver o que é que tem. Aí nós chegamos lá, tinha um professor da Unicamp dando uma aula sobre processo de bioética. Aí eles falaram assim, tem jeito de você falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu vou falar sobre cosmoética, com a gargalhada geral. Aí eu entrei falando com o professor junto o que era cosmoética em relação à bioética. Estudo em Brasília, e tudo consequência lá da Unicamp. É porque tem uma discrepância muito grande. Às vezes tem professores com uma visão social, uma visão ética, mas assim... Porque eu tenho um primo meu que é professor lá. Só que ele reclama, fala, poxa, a pessoa tem um livro que mostra uma visão mais ética, mas no dia a dia ele não tem essa... Outra coisa,
Às vezes o cara está lá fumando, está dando aula, joga o cigarro assim, passa o pé no chão, tudo daquele jeito. O dedo dele está tudo amarelo, tanto cigarro. Isso tudo tem. Agora, outra coisa. Lá havia até uns caras estrangeiros, que eram professores lá. Todo lado dessa universidade do Brasil tem gente das estranjas aí, funcionando. Agora, tem gente boa. Universidade sempre tem alguma gente que presta. Valéria, queria perguntar para o professor Valdo também sobre o verbete de intrafisicologia, no caso, em relação aos trabalhos do Instituto, do IPC, que a gente recebe convites para atuar, por exemplo, dentro de faculdades, que é um holopensene mais, no caso, intrafísico da ciência convencional. Qual seria a abordagem mais adequada nesse tipo de palestra, né? Vai pegar muitas pessoas de primeira vez. Vai com calma, sabe? Põe 95% dos textos deles e 5% da conscienciologia. Pouco a pouco, é o jeito. Agora, mostra a sua personalidade e outra coisa, tudo baseado em argumentos nos fatos. Que eles só pensam em fatos. Para começar, tem que ser por aí. Agora, com o passar do tempo, eles entendendo, você vai para os parafatos. Esse é o caminho. Agora, eu, de modo geral, tive muito debate nessas coisas todas, mostrei tudo que tinha, fiz até apresentação de efeito físico, até na Universidade da Colômbia, mas de vez em quando saía um ou outro cientista, acompanhava meus cursos, depois ele voltava. Devido o quê? A autobiografia dele, ou a biografia, a autobiografia dele. Ele defende demais a situação, são os PhDs, PhDivas, PhDeusas. Eles, para renunciar a uma coisa dessa, para ficar com a realidade, eles têm dificuldade. Então, você sabe, isso tudo é uma máquina, né? Muito armada. E outra coisa, do capitalismo selvagem. A academia hoje, a universidade é isso. Então é um problemão, tem que ir com calma, ver com jeito. Agora, já houve muita gente que já fez até curso de conscienciologia na faculdade. Mas isso dura pouco, não tem tanta repercussão, a turma começa a boicotar, dá problema. Eu já tive até padre que levou os processos da conscienciologia numa universidade do Rio. Mas aquilo não vingou. Você está entendendo? Assim tem vários lugares. Agora, essas coisas é o seguinte, você comprova tudo, como eu já fiz, em várias universidades, no Brasil, fora daqui. Mostra tudo para eles ali, uma série de condições. Mas ninguém quer arregaçar as mangas e enfrentar uma coisa dessa, porque tem que mudar a vida toda dele. Às vezes o filho dele está envolvido na faculdade, a mulher está, o tio, o pai. Como é que ele vai mudar a biografia dele? Então, você deve falar aquilo e ver, principalmente aqueles que não estão muito ainda enrolados, que não têm tanto compromisso, e ver o que é que eles pensam do ponto de vista lógico. Fale com as pessoas que gostam da lógica e dos fatos. Pessoas que não gostam das versões dos fatos, mas dos fatos em si. Isso é que é importante. Agora, vale a pena sempre o debate. O debate é muito importante. Agora, o que é ruim é o seguinte, é que você, depois que você debate, aparentemente você ganhou todos aqueles debates, mas não rendeu nada. Você está entendendo como é que é? Pois em resultado... Só para você ter uma ideia. Na American Society, lá em New York, durante muitos anos eu frequentei, e até atendi o povo quando eu estava lá, eu atendi o povo que vinha do exterior, da África, por todo lado, eu atendi em nome da sociedade. Agora, o que se passa? Lá tem os sponsors, são aquelas pessoas que dão dinheiro para sustentar o processo. Então, são pessoas muito ricas, gente às vezes até bilionária, a turma da parte, entende? Maior de New York, aqueles daqueles edifícios lá, tipo Dakota, você está entendendo, do Central Park, aquele negócio. Eu atendi muita gente ali do Central Park. Artista, filho de artista de Hollywood, o outro que é conhecido internacionalmente, o outro que tem negócio em 3 continentes, cheio de dinheiro, o cara está conversando com você, daqui a pouco tem milhões de telefonemas todo lado, os assessores falando, não deixa você falar com ele, nem nada. Você está entendendo? Isso o dia inteiro, dia e noite. Agora, o que se passa? Eu fiz 2 reuniões com esses tipos de sponsor. Eles mesmos pediram. Agora, o que é? Eram feito tudo em sigilo,
40 pessoas, eu mexia com energia, respondia os processos, mudava as coisas do problema, entende? A holosfera energética da pessoa, fazia aquilo tudo. E aquilo nunca apareceu para o público. Cadê esse povo? Onde é que eles estão? Não tem ninguém. A hora que eu fiz o segundo, e aquilo aconteceu, eu passei várias horas atendendo lá 40 pessoas. Então tem aquele velhinho de 90 anos, mas bem lúcido, aquela senhora que manda em todo mundo, com 60 anos de idade, cabelo branquinho, você está entendendo? Milhões de coisas, cada um é mais rico que o outro, cheio de problemas. E a gente mostrava tudo, eles admitiam tudo. Processo de energia, arco voltaico que eu fazia, cada caso que aconteceu do Arco da Velha. Teve um caso, por exemplo, que eu sempre lembro, que eu comecei depois até a rir, depois que o negócio passou, mas eu fiquei com a cara de tacho. O caso todo é o seguinte, eu estou atendendo a casa, lá no apartamento deles. Aqueles apartamentos do Central Park é do tamanho de um quarteirão, cada um. Então, fui atender, ela escolheu uma das salas do big apartamento para eu atender o povo que ela chamou do círculo de relações dela, da socialite New York. Então, eu estou lá atendendo o povo. Lá, atendi aquele monte de gente, depois ela veio. Na hora que ela veio, os cachorros entraram com ela. Aí, ela fala assim, eu posso deixar os cachorros? Pode. Agora, veja, mas que beleza desse cachorro aí. Comecei a descrever o cachorro que eu estava vendo. Aquele cachorro não era só 2 cachorros, eu estava vendo 3. O terceiro tinha morrido, era o amigo dela, que ela estava... Aí não adiantou nada atender a dona, ela começou a chorar sem parar. A hora que eu falei que o cachorro dela estava lá com ela. Aí foi preciso ir atrás do marido dela, para vir, para consolar, etc. Eu não sabia que ela tinha tido um cachorro antes. Uhum. Agora, descrevi o cachorro porque ele era diferente dos outros 2. Você sabe como é que é esse cachorro de rico, né? Eu mesmo trouxe uma escultura aqui do Galgo, 100%. Eu mostrei aqui faz uma semana isso aí. Então, o negócio todo para mostrar como é que era. Você está entendendo? Agora, o que adiantou isso tudo? Pô, cadê esse povo? Agora, eles ajudam, estão ajudando na American Society, foi por isso que eu atendi. Mas lá pelas tantas, eu falei assim, não, agora chega. Já levei muita azeitona para a empada desse povo. Não recebi nenhuma empada de volta. Então, vou ficar por aí mesmo. Você está entendendo? Então, sim, a gente tem que ter muito cuidado com o processo da sociedade, da academia e da universidade. Eu ajudei a fundar uma universidade, vocês sabem, em Uberaba, junto com o Mário Palmeira, etc. E nós somos da mesma cidade, Monte Carmelo. Eu fui para lá, menino, com 12 anos. Trabalhei com ele lá 18 anos, dentro da universidade. Você está entendendo? Morava lá dentro. Ajudei a criar os filhos dele. Um dos filhos dele, são 2 filhos, um casal. O rapaz é o reitor atual da universidade. A última vez que eu fui lá, a turma que estava aí comigo viu ele falando. O Marcelo vira para mim e fala assim, Valdo, você precisa de vir aqui. Toma que o filho é teu. Quem criou isso aqui foi você com meu pai. Vem tomar conta disso. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, quantos professores você tem? Eu falei assim, atualmente aqui tem 410. Eu falei assim, ó, se juntar todas as nossas ICs e o problema que tem, nós temos mais do que isso. Com o Instituto, o povo todo tem mais de 410. Isso já há alguns anos. Hoje deve ter muito mais do que isso. Então eu falei assim, eu sinto muito, Marcelo, toma que o filho é teu. Esse aqui é teu, porque é do seu pai que ficou aí, etc. Que é o Mário Palmeira. Entendeu como é que é? Valéria? Vamos trabalhar de qualquer maneira, tá certo? Vale a pena. A gente tem um programa parasociais também. Exatamente, eu queria fazer essa abordagem, porque no caso do Instituto é tão delicada essa situação, o professor Walter está esclarecendo, que nós criamos um programa específico só para atender universidades e empresas. Quando a universidade empresta a sala para nós, para a nossa palestra pública, tudo bem, é a palestra nossa, tradicional, pública, que a gente já tem até os temas. Mas quando se trata de um público de algum tipo corporativo, seja só daquela universidade, corpo discente, corpo docente, o que seja, para isso tem um professor especializado, justamente por causa da delicadeza das abordagens que o professor citou. Então, não é aquela palestra nossa que chega lá, prega o princípio da descrença e vai entrando de sola. Não pode fazer isso. Você está como convidado na casa de alguém. Então, você primeiro fica sabendo qual é o protocolo da casa. Depois é que você entra com as nossas ideias.
Eu vejo que muitas vezes a pessoa fica um pouco afoita de querer levar a abordagem para um público novo e tropeça nas próprias pernas. É por isso que muita gente some também, porque recebe uma informação que tem um gap enorme para ela entender. Ela não vai entender nada entre as consciex, a melex e o homo sapiens sereníssimo, ela vai boiar total e ela vai falar, esse pessoal é completamente doido, eles são doidos. A única explicação que eu encontro. Então, foi o erro de abordagem, a falta, às vezes, de uma cultura geral e a abordagem correta dentro do ambiente correto. Aí o intermissivista chega. Professor, partindo do princípio de que tudo é energia, existe algum problema em que eu exteriorizar energia para o cosmos com a intenção de prosperar mais? Não, você vai sempre ajudar. Eu acho o seguinte, um copo d'água, ó, desse tamanho aqui, se a água é potável e limpa, se você jogar no mar, você está ajudando o mar. Porque você sabe que o mar atualmente está muito poluído. Um pouquinho demais a água assim sempre vai ajudar. Eu acho que tudo pesa na balança. Agora, sei que o senhor fala muito em exteriorizar energia para assistir os outros. Mas o que dizer de exteriorizar energia para atrair os bens materiais que desejamos? Isso você não precisa. Se você começar a ajudar os outros, você já vai atrair alguma coisa para você. Há uma aglutinação natural. Isso aí é batatófilo, como nós falamos. É em cima do lance. Podemos e devemos colocar energias em tudo que fazemos e queremos. Sim, querendo ou não, você faz isso. Agora, se você fizer com boa intenção, é melhor. Por exemplo, exteriorizar energia para atrair uma parceira seria anticosmoético? Não. Agora, ó, começa a praticar a TENEPS, que geralmente você vai arranjar uma companheira mais adequada. A TENEPS limpa o caminho da pessoa. Já teve gente que falou que o maior Santo Antônio para fazer casamento que já arranjou até agora é a TENEPS. Um monte daquelas mulheres invictas que não saía, que começa a praticar a TENEPS, daí 8 meses, 10 anos, 10 meses, ela arranja lá um parceiro fora de série. Então, energia é o elemento que mais atrai a consciência a partir dela.